Bom, por que eu criei esse workshop? Primeiro eu quero mostrar para vocês a importância da gente cuidar da própria imagem. Lembra daquele discurso que uma palavra, que uma imagem vale mais do que 1000 palavras? Sim, isso é verdade. Todo mundo aqui, se você for na feira, tiver ali uma maçã vermelha, bonita, e uma maçã meia feinha, que maçã que você vai escolher para comer? Eu aposto que é a vermelha, não é? Se você está andando pela rua, se você vê uma pessoa meia esquisita, meia de cara feia, o que você faz? Você vai correndo dar um abraço nela ou você vai observar? A todo tempo nós estamos julgando. Não é um julgamento consciente, você não sai na rua querendo reparar em tudo e em todos. Mas o nosso instinto, desde lá de trás, tem isso. Nós somos programados para se aproximar ou para fugir. E isso daí é numa fração de segundos. Em mais ou menos até 10 segundos, a gente cria uma opinião, a gente cria uma imagem, a gente cria um julgamento olhando uma pessoa, olhando uma situação. E como eu falei, para mim, trabalhar a minha imagem foi tão transformador que eu quis, por isso, trazer esse conhecimento para vocês. Eu estava numa fase, eu tinha saído de um trabalho, eu estava recém-mãe, estava vindo de uma pandemia, e aí eu vi a importância de se olhar, de ter esse autocuidado. Quem é mãe, que trabalha, que tem filhos, sabe do que eu estou falando. A gente às vezes precisa de 5 minutos para a gente se preparar, se arrumar e seguir. E por que falar sobre cores, sendo que cores é um pedacinho dentro da consultoria de imagem? Porque houve um boom de pessoas falando sobre cartela de cores. Ai, qual que é a minha cartela de cor? Qual que é a minha cartela de cor? Eu sou verão, eu sou primavera, eu sou inverno, eu sou outono, o que eu sou? Então eu falei assim, as pessoas querem saber sobre isso, as pessoas têm curiosidade. E já que é uma temática muito mais palpável, desde que a gente é criança, a gente tem contato com as cores, eu falei, aí está o primeiro passo que as minhas seguidoras, as minhas colegas podem ter para começar a cuidar da própria imagem. Vamos seguindo. Vamos fazer aqui uma introdução, certo? Afinal de contas, o que é a cor? A gente vai agora viajar lá para o Rio de Janeiro, fechem os olhos, cidade maravilhosa. E para eu explicar uma coisa para vocês. A cor, ela envolve 4 elementos. Ela envolve a luz, o objeto, a visão e o cérebro. Sim, cor não é uma propriedade do objeto. A cor, ela é um fenômeno que tem como a luz, o objeto, a visão e o cérebro. Então, temos aí o nosso Cristo Redentor, que está abraçando a todos nós agora. E reparem, é o mesmo Cristo, não é? Repare que em cada foto ele tem uma cor diferente. Se você está olhando ele mais de baixo, parece que ele é um azul acinzentado. Se você está olhando ele bem de frente, com um céu limpo, ele parece essa cor meio de areia. Quando está caindo o pôr do sol, que vai chegando à noite, ele começa a parecer mais escurecido, um cinza ficando bem mais escuro. E quando é à noite, e que aí eles provavelmente acenderam ali alguns holofotes, a gente vê o Cristo com uma cor de cinza bem clara. Então, percebam, a cor não está no Cristo, a cor está na iluminação, na luz, na luminosidade que tem em volta, e de como nós, a partir dos nossos olhos e a partir do nosso cérebro, a gente está codificando essas cores para a gente entender o que é, que cor que eu estou vendo, certo? Vamos lá. E quando a gente fala de cor, gente, a gente está trabalhando em 4 esferas. Na identidade, uma esfera contextual, uma esfera estratégica e uma esfera tática. Por que eu coloquei isso aqui? Porque todo mundo, como eu falei no início, está naquela do boom da cartela de cores, todo mundo quer fazer a coloração pessoal. Gente, a cartela de cores é um pedacinho. Sabe que pedacinho que ele é dentro da construção da nossa imagem? É esse pedacinho aqui, ó, amarelinho, chamado facial. Olha só o tamanho do nosso relacionamento com as cores e o que a cartela de cores representa. Ela é a parte que a gente coloca em prática uma estratégia de imagem e a gente usa de cores na parte tanto da face quanto do corpo. Mas vamos falar mais sobre isso aqui. A identidade, certo? A identidade é aqui as cores que a gente gosta. Elas podem ter um sentido emocional para a gente, trazer uma lembrança. Através das cores, a gente expressa a nossa personalidade. Você parece que você está muito mais representada quando você usa uma cor que você gosta, que aquela cor te traz
um sentimento bom, uma coisa que você está se expressando de fato, certo? Então a gente se relaciona com a cor pensando no nosso gosto, nas nossas memórias, na nossa história. Quando a gente fala na parte contextual da cor, a gente aqui tem que pensar assim: nós vivemos num mundo em sociedade, vivemos numa cultura. Nós estamos aqui no Brasil e nós temos. Quando a gente tem as cores, a gente vê que elas ali estão simbolizando alguma coisa. Se você, por exemplo, vê a cor branca, é a cor da pureza, a cor da inocência. O preto é a cor da autoridade, é a cor do luto. Mas você sabia que lá na Índia o branco significa, ou seja, a interpretação que a gente tem da simbologia das cores, do significado que elas carregam, está assim atrelado a um contexto social. As pessoas dentro daquele meio interpretam as cores e para elas tem o mesmo significado. Uma outra esfera que a gente se relaciona com as cores é a parte estratégica. E é aqui que começa, de fato, a consultoria de imagem. Com base no que você quer transmitir a partir da sua imagem, a gente vai selecionar as cores, as tonalidades, as combinações, a proporção do uso das cores de forma estratégica, para que isso você também possa transmitir usando as cores para isso. Então aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar nessa simbologia, nesse significado que as cores têm lá no nosso meio, trazer as cores, sim, que a gente gosta, porque quando a gente gosta de uma cor e a gente traz ela para a imagem, isso já traz um bem-estar para a gente, porque a gente está usando uma coisa que a gente gosta, uma coisa que nos representa. E aí, juntando tudo isso, a gente monta a estratégia com base nos seus objetivos, do que você quer comunicar, e aí a gente vai para a parte tática, para a prática mesmo. Então, a gente vai trabalhar as cores para valorizar a sua beleza facial, e aqui sim é a coloração pessoal. A gente também pode trabalhar com um equilíbrio da sua arquitetura corporal. Sabe aquela coisa? Ah, eu tenho o quadril mais largo, os ombros mais largos, eu tenho seios fartos, eu tenho braços finos. A gente pode trabalhar com a cor para equilibrar a sua silhueta. E aqui que a gente vai usar, pôr em prática a estratégia. A gente vai fazer aqui, ó, a cereja do bolo. Quem é você? O que você quer comunicar? Como as pessoas no meio em que você está interpretam aquelas cores, e a gente vai fazer a combinação delas. Se vai usar de uma cor só, se vai usar mais de uma cor, que cor serão essas, e cores que valorizam ainda mais a sua beleza. Porque lembra, a roupa não pode chegar antes que você. Quem tem que chegar é você. Quem tem que ser ouvida é você. A roupa não tem que gritar, você que tem que falar.